Sou o professor Iremar, professor de Meteorologia Aeronáutica. Vamos falar sobre o primeiro capítulo desse livro, que é sobre Introdução à Meteorologia Aeronáutica. A ideia criada por esse primeiro capítulo é deixar o estudante ou o leitor mais próximo da meteorologia voltada para a aviação. Nesse capítulo a gente trata principalmente da diferença um pouco da meteorologia tradicional e especificamente a meteorologia aeronáutica. Falamos também um pouco da história da meteorologia, como começou a meteorologia e voltado também para a aeronáutica. Discernimos também a estrutura da própria meteorologia aeronáutica, porque a meteorologia ela tem que ser apoiada por centros e estações meteorológicas. Então, os centros meteorológicos eles são voltados para a previsão. Eles pegam os dados que as estações coletaram e eles são voltados para a previsão. E estações não, elas apenas coletam dados e, claro, enviam as informações, como por exemplo as estações meteorológicas de superfície, que são coletados dados em aeroportos, isso na aviação, e no meio civil. Por exemplo, aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia tem suas estações que também coletam dados, como vocês veem aí, a média dos últimos anos, aqui em São Paulo, no Rio, em Brasília, a temperatura aumentou na média, diminuiu, são nessas estações. Então essa coleta de dados é importante e depois os previsores, os estudiosos, nos seus centros, vão lá e interpretam e lançam as suas previsões, tá bom? Além disso, tem uma gama de informações aí. Então, a gente diferencia um pouco isso na meteorologia aeronáutica e um pouco também da história, como a gente já falou, fala um pouco de como surgiu, a necessidade, a importância hoje que a meteorologia tem, principalmente para salvar vidas. Uma das frases acho que mais importantes que a gente fala em aula é: a meteorologia serve para economia, eficiência, principalmente segurança, porque todos nós voamos, Se você nunca voa na vida, algum dia pode ser que voe, e se não voa, algum momento tem uma aeronave passando por cima de nós, e um helicóptero, uma aeronave, helicóptero asa rotativa, ou aeronave, avião, asa fixa. Então é importante a segurança, tanto para os pilotos, como para quem está dentro, ou para quem está fora. Acidentes aeronáuticos acontecem. Então, esse primeiro capítulo a gente fala da evolução até os dias de hoje. E a estrutura é importante, porque numa empresa aérea, como já dei consultoria numa empresa aérea, e a gente trata com os DOVs, os despachantes operacionais de voo, na empresa é importante discernir. Eu vou ligar para quem? Eu vou ligar para um centro meteorológico? Eu vou ligar para uma estação? A estação, no geral, é um técnico. Um centro é um previsor. Ele que vai te dar a previsão. Se vai poder decolar ou não, se a previsão da em rota está boa ou não, e não a estação. Então, é importante esse discernimento. E daí a gente estrutura o grande centro de meteorologia mundial, que é o WAFC, World Area Forecast Center, o Centro Mundial de Previsão Diária. Depois tem os centros regionais, os RAFCs, Regional Area Forecast Center. E depois eu tenho os centros meteorológicos, que eu tenho de vigilância, centro meteorológico de aeródromo, e, no caso dos militares, tem os centros meteorológicos militares. E dos centros, como a gente já falou, tem as estações. Então, essa é a estrutura e a história que a gente fala no primeiro capítulo. A gente também, lembrando, também tem estações de radar meteorológico e estações de satélite. Então, basicamente, é isso que a gente vai tratar nesse primeiro capítulo. E depois tem um organograma no final do livro, que você vê mais ou menos a estrutura, desde a ONU até a estação meteorológica e o centro que a gente tem estruturado. No livro também temos vídeos que ajudam a entender mais isso aí. Tem um resumo do capítulo, e o resumo é interessante, que ele dá um fechamento no seu entendimento, e pontos de fixação, como por exemplo aqui a gente fala que agora é importante, na ICA 105.17, sobre o CIMAE, que é um Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica. Vale a pena ir na ICA 107, lá na RedMet, e procurar sobre o CIMAE, que é hoje o grande centro do Brasil. Até mais.